Um dos maiores mistérios de One Piece é um local em seu mundo chamado de Triângulo de Florian. Sempre quem parte de Water 7 para ir para a Ilha dos Tritões, ou na maioria das vezes, passa por uma região misteriosa e obscura chamada de As Névoas de Florian Triangle, que nem tem no mapa direito. Essa região é conhecida pela sua lenda de a cada um ano, em torno de 100 navios somem e alguns que reaparecem possuem cadáveres dos tripulantes a bordo, onde esses esqueletos assustam todos que pela primeira vez entram nessa região. Florian Triangle é um tanto sombria. Toda a imensa região desconhecida possui uma névoa muito densa, tão densa que nem a luz do sol chega. É literalmente tudo escuro. No arco de Trailer Bark nos foi apresentado um vilão Shichibukai, chamado Moria, onde sua ilha-navio, inclusive o maior navio de navegação de toda a série, estava nessas regiões de Florian Triangle. O Moria se aproveitou dessa lenda de vários navios sumirem para fazer seus planos, capturar vários piratas para tomar suas sombras e assim criar e fortalecer seu exército de zumbis. Nessa parte, Moria acabou influenciando mais a lenda, porque desde que ele apareceu nessas névoas, mais navios têm sumido, mas não diretamente pela lenda, e sim por ele. O grande mistério é que antes mesmo de Moria chegar em Florian Triangle há 12 anos, a lenda já ocorria muito antes. Vários navios sumiam e caso reaparecessem, de novo estariam todos estraçalhados com cadáveres. Relatos de piratas diziam que avistavam um velho navio navegando sem rumo, com um leme quebrado e com um esqueleto de pé a bordo tomando uma xícara de chá, que obviamente era o Brook. Antes do Moria chegar nas regiões, o Brook já estava lá com sua tripulação morta, e só ele era, entre aspas, vivo. Ainda assim, o mistério não foi resolvido. Por um esqueleto vivo estar navegando sem rumo na região, fazia os navegadores pensar que ele era o causador dos sumiços da lenda, quando na verdade não. Isso era só uma coincidência. Triangle Florian teve uma inspiração em um mistério do nosso mundo real, o Triângulo das Bermudas. Nessa região as coisas ficam estranhas. Todo o ambiente é dito ser diferente, tendo oscilações climáticas, geográficas e eletromagnéticas. Por causa disso, vários casos de desaparecimento ocorriam, barcos, navios e até aviões. As pessoas diziam que o motivo disso eram ações de possíveis alienígenas. Florian Triangle de One Piece tem indícios parecidos com isso, mas quem faz o desaparecimento de navios e suas tripulações é uma certa entidade. No final do arco de Trailer Bark, Lola vê uma leve sombra que é praticamente nula, mas por um breve momento avista não ele, mas eles, os causadores da lenda, essas entidades, e eles são um dos maiores mistérios de One Piece, talvez tão misterioso quanto o próprio One Piece. Essas entidades, por enquanto, são chamadas de sombras, as sombras de Trailer Bark ou sombras de Florian Triangle. As névoas dessa região já negam praticamente toda a luz, e ainda assim, esses seres são mais obscuros ainda. Além do grande fato de serem imensamente grandes, possivelmente maiores que Zunisha, o maior ser vivo atualmente, que tem 35 mil metros de altura, e ainda assim essas sombras aparentam ser maiores. Muita gente confunde essas sombras com as sombras que aparecem para o bando dos Chapéus de Palha em Jaya, mas naquela vez eram realmente a sombra de anjos, que eram os seres do céu, talvez os Shandias, que são guerreiros. Quando eles estavam na ponta da ilha, o sol batia e suas sombras eram projetadas no mar abaixo, dando a impressão que ali tinha um colosso. Mas não. Teorias dizem que essas sombras de Trailer Bark podem também ser sombras de outros seres do céu, o sol batendo e seus reflexos sendo projetados no mundo abaixo, gerando essa figura. O problema é que, diferente das sombras dos Shandians, essas possuem uma caracterização que são seus olhos vermelhos, simbolizando um perigo. Além de que a lenda é causada por eles, seres misteriosos, então eles não são sombras de um povo do céu, são sombras de identidades que realmente estão ali, que desaparecem com os navios que entram na região. Teorias também dizem sobre eles serem um tipo de Umibozu, uma lenda japonesa. Nessa lenda, o Umibozu, uma entidade obscura, aparecem do nada em oceanos calmos e destroem os navios dos navegadores que passam por lá. A forma que os navegadores fazem para passarem ilesos e não serem punidos por um Umibozu é dar a eles um barril sem fundo para que eles fiquem confusos e os navegadores continuem seguindo suas viagens. Até em One Piece temos algo parecido. Quando o bando dos Chapéus de Palha estavam navegando, eles encontram um tipo de barril, como se fosse uma oferenda. É dito que esse barril é jogado ao mar quando se pede proteção em suas viagens para o deus do oceano. E por acaso, essa oferenda foi feita justo para alguém que entrou em Florian Triangle. Quando o Luffy abre o barril, acontece um sinalizador vermelho, e logo em seguida é como se tivessem sido amaldiçoados, acontecendo tudo ao contrário. O clima logo muda e todos são puxados por correntezas fortes, até Franky afirmar que agora estavam dentro da névoa das sombras.
Parece até uma região do Novo Mundo no paraíso da Grand Line. E é bizarro essas entidades não terem aparecido para levar toda a Trailer Bark, junto do Moria, seu bando e seus zumbis, e do Luffy e os outros. Inclusive, o Moria pode saber de alguns mistérios envolvendo as névoas desses mares e até essas sombras colossais. Porque ele sempre estava navegando tranquilo, mas quando o Oars mudou a direção do navio, o Moria se apavorou, como se ele não quisesse que seu navio seguisse por outro curso, para não ser pego por alguém. Uma teoria minha é que essas sombras podem ser algum tipo especial de Rei dos Mares, porque já são seres colossais aquáticos. Inclusive, tem alguns Reis dos Mares que brotam apenas o pescoço para fora, bem parecido com a silhueta da névoa. Mas por essas entidades terem muita coisa familiar, principalmente com o Mibozu, seres de lendas japonesas, pode ser que seja realmente algo nessa linha. Um ser ou seres totalmente obscuros que ainda são um mistério para nós. No pós-time skip, a Perona voltou para as névoas procurar seu urso zumbi. E Moria também retornou para lá, retirando seu navio Trailer Bark de Florian Triangle.